Oi, Paula. Que bom que tu voltou. Já vamos começar aqui. Vou deixar o áudio fechado por enquanto. É isso, né, prof? Nós vamos usar, né? Isso, Josi, já está na sala certa. Você e a Paula já estão por aqui na sala certa. Vou esperar só as gurias migrarem do outro para cá. Ok. Beleza, Noemi, já conseguiu entrar. Vamos só esperar pela Vanessa. Vou fechar a outra sala. Consegui entrar pelo celular, lá pelo computador não consegui, não consegui fazer. Beleza. Às vezes a tecnologia atrapalha um pouco, em vez de ajudar. A Rose também está entrando. Oi, Rose, que bom que tu conseguiu entrar aqui. Joia. Falta só a Vanessa. Vamos aguardar um pouquinho a Vanessa entrar e a gente já começa. Ok. Ela está pedindo o link, prof. Eu vou copiar aqui de novo, reenviar. Acho que ela não viu que estava mais ali para cima. A gente põe de novo. Agora foi. Enquanto a Vanessa vai entrando, eu vou abrindo a tabela aqui também, que como era só às 8h30, eu deixei para fazer depois. Estava bem tranquila.
sei o que. Agora a Vanessa entrou. Ah, tem mais gente. A Karen. Ainda não é a Vanessa. Oi, Vanessa, agora deu para entrar, beleza? Agora eu consegui, ufa, demorou. Não, às vezes a tecnologia não nos ajuda, né? E às vezes quem está atrás da máquina também não, né? Sim, às vezes complica É a a vida. pecinha, né? É a Eu pecinha. acho que no meu caso também foi essa pecinha atrás da máquina. É meu caso também, Noemi. Ai, ai. Beleza, deixa eu só olhar aqui se eu estou com as telas certas para compartilhar com vocês, a gente já começa. Um segundinho, estava dizendo para as gurias, Vanessa, como era mais tarde que a gente ia falar dessa parte, eu não estava com tudo pronto ainda, então também estou aqui correndo, mas a gente resolve. Vou só achar o enunciado aqui, para ficar tudo certinho. Bom, pessoal, vamos então começar a dar uma olhada no nosso material, qual é a nossa proposta e o que a gente tem, o que a gente tinha no exercício, né? E aonde foram as principais dúvidas, as principais questões que vocês tiveram dificuldade em resolver. Deixa eu só abrir aqui. Vou compartilhar com vocês já a tela do exercício, e aí depois a gente vai pegando as informações da orientação. Deixa eu só ver se vocês já estão enxergando a minha tela. Agora sim. Bom, gurias, eu vou preenchendo, então, a planilha e vou fazendo alguns comentários sobre o que eu encontrei em alguns trabalhos. E aí, assim, a ideia é que a gente faça uma coisa bem conversada, bem discutida, e se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam, levantam a mão, eu não entendi isso aqui, eu não sei como é que faz isso ali, tá? Nessa primeira parte aqui, não foi a maior dificuldade da maioria de vocês, mas algumas tiveram dificuldades nas planilhas seguintes. Mas vamos lá. Eu vou ler de novo
as orientações para a gente depois ir preenchendo. Então, o Hospital Saúde está com uma fila de espera muito grande para a realização de exames de ressonância magnética. A equipe técnica avaliou e constatou a necessidade de aquisição de um novo equipamento de 5 milhões de reais, considerando a compra mais a instalação. Importante considerar que, com a aquisição desse novo equipamento, será possível fazer 500 novos atendimentos por mês, ou seja, 6 mil exames adicionais por ano, a um ticket médio de R$ 500 por exame. Custos de operação mais impostos irão representar um custo correspondente a 50% da receita gerada, certo? Então, num primeiro momento, nesta primeira tabela que a gente tem aqui, nessa primeira aba que a gente tem aqui, a gente vai só calcular o valor futuro e depois, automaticamente, na tabela do lado, a gente volta para o valor presente com as fórmulas que já estão ali. Então, qual é o investimento que a gente está fazendo? Então, aqui a gente vai lançar os 5 milhões, tá? Quando a gente lança os 5 milhões e dá Enter, a planilha já estava projetada para vocês conseguirem preencher, para já aparecer o separador do milhar, as casas depois da vírgula, para facilitar, tá? Agora, a gente tem que preencher ali a taxa e o tempo, para saber, bom, depois de tanto tempo, quanto ficou este valor que eu precisei pedir emprestado, né? Então, isso está aonde? Está lá no enunciado do material, né? Que diz o quê? Que é para que esse material... Opa, deixa eu ler direito. Que é para a gente usar uma taxa de 15% ao ano. E nós vamos analisar um horizonte de 5 anos, tá? Então, essas informações que a gente precisa nesse momento aqui para calcular esse valor futuro. Para que serve o cálculo desse valor futuro? Para a gente pensar assim, bom, hoje eu estou pegando 5 milhões emprestado. Se eu não fizer nenhum pagamento de parcela ao longo do tempo, depois do prazo que vence esse empréstimo, quanto vai se transformar este valor, tá? Então, a taxa, eu vou digitar o 15, e ela também já está preparada aí para colocar o percentual, tá? E no tempo, eu vou colocar os 5 anos, ok? E aí, no momento que eu boto os 5 anos, o que aconteceu aqui, tá? E o importante é a gente entender o que a gente tem de resultado. Essa primeira informação aqui, essa primeira aba, é para a gente ver que, pegando 5 milhões hoje emprestado, com essa taxa de 15% ao ano, ao longo de 5 anos, esse valor que hoje é 5 milhões, ele vai se transformar em 10 milhões e 56 mil e uns quebrados. Ou seja, ele vai duplicar o seu valor. Então, é o primeiro ponto importante para a gente avaliar, que nós temos aqui um investimento muito significativo e que, se não entrar nenhum recurso, se eu não fizer nenhum pagamento no meio do caminho, esta minha dívida vai duplicar de valor, tá? Então, essa é a primeira e mais simples das análises que a gente faz. E depois, no quadro ao lado aqui, do valor presente, não precisava fazer nada, tá? No momento que vocês preenchessem a informação do valor futuro, o valor presente se calculava. É só para mostrar que, com as fórmulas que estão ali, partindo de um valor de 10 milhões e 56 mil, com essa taxa, com esse tempo, se eu trago para o presente, ele volta para os 5 milhões de reais, tá? Então, essa primeira parte era só para mostrar esse valor futuro e valor presente. O que acabou acontecendo é que, ao
algumas de vocês deletaram essas abas e acabaram ficando só com uma aba. Não sei, não me lembro de quem, também não vem ao caso aqui falar, tá? Mas o cuidado de não mexer nas abas era importante dentro dessa atividade. Por isso, só para eu ver se vocês estão, se está tudo certo até aí, me deem um joinha se não tem nenhuma dúvida nesse ponto. Beleza, joia. Eu gosto de interação. Quando vocês ficam quietinhos, eu fico preocupada. Vamos adiante. Então, agora nós vamos para a próxima aba. Oi? Eu estou tentando não me perder. Tá bom, Noemi. Qualquer coisa, tu pede para parar que a gente dá uma segurada, tá? E se vocês quiserem, como a gente tem bastante tempo, se vocês quiserem me permitirem, eu abro os arquivos de vocês. Mas aí é uma coisa que vocês têm que dizer, prof, abre o meu arquivo e me mostra o que eu fiz errado, tá? Porque eu não posso mostrar o trabalho. Eu não posso mostrar o trabalho sem autorização de vocês, tá? O meu a senhora pode abrir porque eu preciso entender, porque primeiro assim, ó, eu levei 2 semanas para conseguir um computador que abrisse. Tá. Eu descobri que o meu computador não tem programa para isso. Tem Excel. Eu estou muito preocupada porque se a prova tiver uma dessa e eu precisar abrir, eu não tenho como fazer. Tá. Então eu já vou tranquilizar tanto a Noemi quanto as demais que de repente tiveram algum problema com o Excel. Essas atividades que eu coloco na atividade de produção não são atividades que vão ser avaliadas em prova, tá? Não tem nada disso na prova. A prova, ela é muito semelhante com as questões que vocês têm nos questionários. Essa coisa de planilha, de análise, não sei o quê, não é avaliada nas provas, até porque fica muito complexo de avaliar. Eu só consegui descobrir o porquê, porque todo mundo mandava e dizia, eu estou abrindo, eu digo, mas não é possível, gente, estou tentando aqui. Aí teve uma tarde que eu peguei a Carla, né, nós pegamos lá 1 horinha de almoço e ela foi e me auxiliou, e daí eu levei ela me auxiliando lá, chegava em casa e não fazia, eu levei meu computador, aí a gente descobriu que não sei o que acontece lá no meu computador, não aceita abrir um programa assim, que vem assim, não entendo de informática. Sim. E aí eu consegui, mas daí eu já estava... Sim, aí já bateu o nervoso, já ficou bem atacado. Então, depois que a gente explicar aqui, a gente abre a tua planilha, e se alguém mais quiser depois se manifesta, a gente abre e olha onde é que foi a dificuldade, tá? Porque às vezes é um detalhezinho e a gente se perde. Bom, vamos preencher agora, dentro do Payback Simples, as informações que são solicitadas, tá? Então, para a gente calcular, primeiro a receita mensal. No momento que eu preencho aqui, receita mensal, eu boto 500 exames por mês. Opa, estava preenchendo na célula errada. Mas o valor do exame é 500. É isso? Deixa eu só olhar aqui, gurias, que eu já não me lembro mais de cabeça. Um segundo. São 500 exames, é tudo 500, é 500 atendimentos e o valor, o preço, R$500, tá certo. Só para não falar coisa errada aqui, depois dá mais confusão. Então, olha só, o número de exames é 500 e o valor do exame, que a gente preencheu também, é R$500. O que aconteceu? Já um monte de coisa se preencheu automaticamente. Sim, porque eu já tinha colocado algumas fórmulas para facilitar a vida de vocês. Onde é que vocês enxergam que tem fórmula, tá? Eu vou voltar aqui só para mostrar isso na origem para vocês, certo? Aqui está tudo zerado. Botei lá os 500 exames, ele já calculou os 6.000 exames anual. Como? Por quê? Eu já tinha colocado esta fórmula. E aonde a gente enxerga essa fórmula? Tá? E que fórmula é essa? Porque eu não quero só saber fazer, eu não quero só fazer, eu quero saber fazer. Tem numa barra, professora, ali em cima, 1 igual B3, eu acho que é vezes 12, eu acho que essa é a fórmula, né? Isso aí, Vanessa. É o B3 da linha, né? Isso, então vamos explicar.
Foi ótima, a Vanessa já mostrou para nós onde está. Aqui em cima, ó, onde eu estou circulando, a gente tem o que a gente chama da barra de fórmulas. Isso, toda vez que aparecer FX, significa que é a barra de fórmulas, tá? E nessa célula que eu estou em cima, eu disse para o computador, eu disse lá para o Excel, que esta célula aqui, que é a minha célula C, porque ela está na coluna C e na linha 3, então a minha célula C3 vai ser igual ao quê? Ao B3, que é esse aqui, tá? Que são os 500 exames. Então, eu peguei coluna B, linha 3. Então, eu disse para ele, você vai pegar o número que tiver na B3 e vai multiplicar por 12. Por quê? Porque são 12 meses, tá? Então, essa fórmula já estava pronta ali. Se a gente olhar embaixo, também eu tenho uma fórmula. Que fórmula é essa? Igual o B4? Igual a B4. Isso aí, tá? Então, eu primeiro preciso preencher o B4. E aí, então, vamos preencher o B4 com o valor do exame, 500, tá? E aí, o que eu estou dizendo aqui na coluna da receita anual? Que agora ele vai pegar, em vez de 500 reais, de 500 exames, ele vai pegar 6 mil reais e vai multiplicar pelo valor do exame. Então, por partes aqui. Esses 250 mil aqui saíram da onde? Eu multipliquei B3 por B4 e deu 250 mil. Os 3 milhões saiu da onde? 6 mil multiplicado por 500. Tá? Já gerou essa receita. Vanessa, tu queres comentar algo? Não. Tá, beleza. Que estava o microfone aberto, eu fiquei em dúvida. Então, aqui nós temos a nossa receita mensal e a receita anual. Eu preciso da receita anual. Algumas de vocês se atrapalharam e em alguns momentos botaram a receita anual, para outras coisas botaram a receita mensal. E aí deu problema, tá? Bom, o custo mensal, agora vamos olhar para esse lado aqui, tá? O custo mensal, dizia lá no exercício, que ele é igual a 50% da receita. Se a minha receita é 250, o meu custo mensal é 125 mil reais. O que eu preciso? O custo anual, porque eu estou fazendo análise do meu fluxo de caixa por ano. Então, eu tenho aqui 3 milhões de receita anual e eu estou dizendo que o custo anual é 50% da receita. Então, 1.500.000 de custo, tá? Agora, vamos lançar essas informações. Deixa eu ver se eu consigo subir só um pouquinho para vocês continuarem enxergando tudo. Assim, depois eu desço mais um pouco. Bom, aí nós vamos para dentro do fluxo de caixa, e aí eu quero chamar atenção para algumas coisas também que não foram legais, que deu problema, tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso colocar no meu fluxo de caixa, e algumas de vocês botaram correto e outras botaram errado. Mas eu primeiro preciso entender aqui, ó, o que a gente está falando? Nós estamos falando em anos de investimento. Ano 0, ano 1, ano 2, tá? No ano 0, a gente diz que é hoje. Hoje eu peguei os 5 milhões emprestados, certo? Então, se eu estou pegando esse dinheiro hoje, eu ainda não tenho nem receita, nem custo em cima desses 5 milhões. Eu peguei hoje, está fresquinho lá no banco. Quando que eu vou ter receita e quando que eu vou ter custo? Daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou analisar como é que ficou a situação,
tá? Mas eu preciso colocar no ano 0 a informação desse investimento, que foi os 5 milhões de reais. E aqui que vem o cuidado importante que muitas de vocês acabaram se perdendo na história. Quando eu estou trabalhando com fluxo de caixa, o valor do investimento, ele precisa entrar no sentido contrário das receitas, ou seja, eu vou colocar para dentro do fluxo de caixa este valor que eu estou agregando aí, mas ele vai ter que entrar com um valor como se fosse um valor negativo. Por quê? Porque eu estou devendo esses 5 milhões, tá? Então, quando eu vou preencher o investimento, eu tenho que começar o preenchimento com um sinal de menos, para dizer, ó, esse valor aqui é o que eu estou devendo. 5 milhões, certo? Então, preenchi só no investimento, no ano 0, coloquei lá, menos 5 milhões. Então, vamos olhar aqui embaixo agora, que é o que eu chamo aqui, que está em negrito, que é a linha, então, que nos interessa, tá? O que ele está dizendo aqui? Que no ano 0, eu fiquei devendo 5 milhões. No ano 1, o que aconteceu? Como a gente preencheu lá em cima, tanto a receita quanto os custos, ele já preencheu automaticamente aqui para os 5 anos qual foi a receita de cada ano. Então, ele foi lançando 3 milhões a mais que entrou de receita com esse novo exame que eu estava fazendo. E também ele lançou, e por isso eu botei em vermelhinho, configurei em vermelhinho, para a gente saber, 1.500 está saindo. Então, isso está negativo. E aí, aqui, na última linha, que está em negrito, tá? Ele está fazendo o quê? Eu também coloquei uma fórmula ali para calcular. Então, ele está calculando D11 menos D12. Ou seja, ele pegou os 3 milhões de receita e descontou 1.500.000 de custos. 1.500.000 que sobrou, que está aqui embaixo em negrito, é o quê? É o saldo daquele ano. Então, olha só. Ano 0, estou devendo 5 milhões. Ano 1, eu tive uma receita maior, tive custos com isso também, mas o saldo entre receita e custos foi positivo. Então, sobrou, deu lucro, 1.500.000 neste ano, certo? E aí que é importante a gente entender aqui o que vai acontecer. E é importante a gente olhar essa próxima linha aqui embaixo, que é o que a gente chama do acumulado, tá? Essa aqui, para a gente entender o payback, é a mais importante de todas. Então, ano 0, quanto é a minha dívida? 5 milhões. Ano 1, qual é a minha dívida? E aí que está a sacada, ó. Eu estava devendo 5 milhões, mas eu lucrei 1.500.000. Portanto, eu vou descontar da minha dívida esse 1.500.000, e aí eu estou devendo agora só 3.500.000. Ano 2. Ano 2 também gerou um lucro de 1.500.000. Fez com que a minha dívida diminuísse mais um pouco. Agora eu estou devendo só 2 milhões. Ano 3. Mais 1.500.000 de lucro, fez a minha dívida baixar para 500.000. Estamos quase lá, quase está dando resultado positivo. No 4º ano, é que realmente o jogo vira. E que o meu resultado no acumulado vai ficar positivo em 1 milhão. E aqui, então, na hora que eu tenho esta virada do negativo para o positivo, que a gente diz que aconteceu o payback. Ou seja,
O payback simples deste investimento ocorre no 4º ano. Também podemos dizer de outra forma, que esse investimento é viável, porque no 4º ano eu já começo a ter um resultado acumulado positivo. No 4º ano, o investimento já se pagou, tá? Então, esta é a principal análise do payback, descobrir quando que eu vou conseguir quitar o investimento e que este projeto, que essa análise que eu estou fazendo, esse novo serviço que eu estou criando, essa ampliação de exames, que ela começa a dar resultado positivo. Aí eu digo, o investimento começou a dar retorno, tá? Aquilo que eu investi, já paguei, e agora eu começo a ter lucro em cima disso. Gurias, deu para entender o que é esse payback simples? Sim, eu entendi agora, professora. Precisou acontecer tudo isso para mim conseguir entender. Uhum. Eu acho que tu, Vanessa, se eu não me engano, tu botou o investimento positivo, não foi? Sim, eu coloquei Ou positivo. E eu acho não que me lembro. tu já botou receita e custo no ano 0 também, não foi isso? Que essa eu acho que sim, só não coloquei o negativo aí, já mudou tudo, né? Aí já complica toda a análise, né? Porque tu tá dizendo para a planilha, eu não arranquei devendo nada, já está sobrando 5 milhões, né? Eu tive um lucro assim, eu até achei, meu Deus, está sobrando dinheiro demais, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho... Pensou em fazer esse projeto, botar em prática, né? Ele já estava em prática, o negócio estava dando certo, e dando lucro, eu digo, meu Deus, é uma maravilha. Vou arranjar um sócio aqui, vou botar para funcionar. E sem falar que eu comecei a quebrar a cabeça, ia fazer, porque eu fiquei assim, uma semana e pouco em volta disso, e olhando e fazendo de novo, e aí quando eu não aguentava mais raciocinar, eu digo, não, vou mandar assim mesmo, porque não tenho mais o que... Só que esse negativo era uma situação que eu não passou pela minha cabeça, né? Em colocar o negativo, porque eu tô devendo 5 mil, já tô devendo, já saio devendo 5 mil, aí esse negativo mudou tudo, né? Isso mesmo. E às vezes é um detalhe que no exercício não chamou atenção, talvez, né? E aqui faz toda a diferença, né? Sim, e a interpretação também, né? O jeito de interpretar ali a situação, aquela historinha ali também faz toda a diferença, né? Perfeito. Mas agora eu tenho certeza que tu nunca mais vai esquecer. Não vou mesmo. Beleza. Bom, eu vou adiante aqui no valor presente líquido. Se alguém quiser voltar depois, pode pedir para voltar, não tem problema. Então, vamos para a próxima aba, valor presente líquido. Aqui no valor presente líquido, pessoal, como a gente preencheu para o payback as informações, a receita mensal já está preenchida, e olhem lá o que aparece na nossa célula, tá? Ele está dizendo que ele está pegando a mesma informação que está na planilha, na aba que se chama Payback Simples, na célula B3, tá? Isso é uma coisa que o Excel consegue fazer para a gente. A gente consegue, de uma aba para outra, copiar as informações e dizer, usa a mesma informação que estava lá, para a gente não precisar fazer tudo de novo. Claro, se alguém fez errado na primeira, todas as outras ficaram erradas, tá? Então, isso é legal a gente olhar aqui. Então, já está calculadinho ali receita mensal, anual e os custos também. O que muda nessa planilha agora? Um detalhe que algumas de vocês se perderam na história, que foi a questão da taxa de desconto, que não foi menor. Porque, olha só, se eu olho aqui o meu fluxo de caixa, eu olho, aparentemente, está tudo preenchido. Até o investimento já veio copiado da outra planilha.
Então, se a outra planilha eu fiz errado, essa aqui vai vir errado também, né? Esse era o maior problema. Mas aqui a gente está falando de valor presente líquido que preconiza ter uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto está informada lá no nosso exercício, né? no enunciado, e que a gente precisava preencher aqui, porque senão ele está me dizendo que o valor presente líquido é de R$ 2.500, R$ 2.500.000, né? Que ele foi pegando, então, os 5 milhões que eu peguei emprestado e as 5 parcelas aqui anuais de 1.500.000, sem reajuste nenhum, sem trazer para o valor presente, e vai me dizer que o VPL é 2.500.000. Só que a lógica do VPL não é usar este valor absoluto. Isso a gente só usa no payback simples. A lógica do VPL é ela pegar cada um dos valores que vão entrar ao longo dos 5 anos e atualizar esse valor, trazer para valores de hoje. Por isso que eu preciso ter essa taxa de desconto, tá? E essa taxa de desconto estava informada lá no exercício, é de 15%. Então, nessa planilha do valor presente líquido, eu só precisava preencher esse campo da taxa de desconto, para daí a mágica acontecer. Coloquei a taxa de desconto, dei Enter, e aí tudo se modificou. Tudo o quê? Todos os valores presentes. Então, olha só. No ano 1, o valor que deu de lucro foi 1.500.000, tá? Se eu pegar esse 1.500.000 daqui a 12 meses e atualizar ele com essa taxa de desconto de 15% ao ano, esse valor, que daqui a um ano vai ser 1.500.000, hoje é 1.304.000. No segundo ano, o valor que daqui a 2 anos vai ser 1.500.000, se eu trouxer para os dias atuais, é 1.134.000. Aqui a gente já tem 350.000 de diferença. Terceiro ano, daqui a 3 anos vai ser 1.500.000, mas hoje é quanto? 986. Aqui já deu mais de 500.000 de diferença. Ano 4. Daqui a 4 anos é 1.500, mas hoje é 857. E por fim do 5º ano, o que vai ser 1.500.000 daqui a 5 anos, hoje é 745. Quase a metade desse valor. E aí que vem o cálculo do VPL, que estava a fórmula pronta aqui para vocês, mas e aí que a gente precisa entender que, como é que chegou nesses 28.000. Vocês lembram quando estava sem a taxa, que eu estava dizendo que estava dando 2.500.000, né? Opa, já diminuiu bastante a história. Agora, já de 2.500.000, já é só 28.000. Por quê? Porque eu fui ajustando o dinheiro no tempo e trazendo para valores atuais. Na lógica do VPL, o que a gente faz? A gente pega este valor que a gente pegou emprestado e aí vai diminuindo os valores que eu vou tendo de lucro. Ou eu vou somar esses 5 valores de lucro e diminuir dos 5.000. E aí eu vou chegar nos 28.232. Análise dessa história. O que é importante? É viável esse negócio? Todo e qualquer projeto que tiver o seu VPL, seu valor presente líquido, maior que R$1, eu posso dizer que ele é viável, certo? Significa que eu paguei todo o investimento e que ele ainda tem um lucro. Se esse valor, se esse VPL aqui der 0, zerado, significa que empatou o que eu investi com o que deu de retorno, certo? Aí é a lógica que eu não tive nem lucro, nem prejuízo.
Mas eu não digo, se ele zerou, eu não digo que esse projeto é viável. Porque sempre, quando eu faço algum investimento, a ideia é que eu tenha lucro, nem que seja R$1, tá? Então, por isso que a gente diz, a partir de R$1, eu digo que o projeto é viável. Neste caso aqui, eu vou dar como resposta. O projeto é viável? Analisando pelo VPL, sim, o projeto é viável, porque ele teve um resultado positivo de 28.232. E essa sistemática aqui do VPL, ela é muito interessante para comparar investimentos. Então, eu tenho duas opções. Eu posso investir na ressonância, mas eu posso investir na tomografia, na compra de um novo equipamento. Bom, então eu vou comparar 2 projetos, vou colocar as informações todas, quanto que vai me trazer de retorno, qual é o custo de investimento, e aí eu vou ver, no fim, qual é o que vai me trazer o maior VPL para decidir qual dos dois é mais interessante. Nesse caso aqui, a gente só diz, o projeto é viável. Ele é melhor que outro, pior que outro? Não é isso que a gente está discutindo. Aqui, simplesmente, o projeto é viável porque ele foi positivo. E, neste caso, o valor positivo foi de 28.232,65. Tá? Essa é a análise, então, que a gente faz a partir do VPL. Então, a gente viu, pelo payback simples, que o negócio é viável, porque tem um retorno do investimento no 4º ano. Pelo VPL, análise pelo VPL, é viável, porque ele deu um resultado positivo de 28 mil. E aí, agora, vamos olhar o payback descontado. Qual é a história do payback descontado? Também as informações do cabeçalho ali pré-preenchidas, tá? Deixa eu descer aqui. E aí, então, a nossa estrutura aqui está exatamente igual como nos anteriores, né? As informações estão todas iguais. A taxa de desconto, se eu botei no VPL, ela puxou para cá. E aí, que a gente também vai vendo, aí o VPL, o payback descontado agora é pegar o que a gente vai ter de lucro, o 1.500.000, atualizar para valores de hoje e ir vendo, período a período, quando que ele vai se tornar positivo para avaliar se é viável ou não. Então, vamos lá. Eu estava devendo 5 milhões, no primeiro ano, fiquei devendo 3.600.000. Segundo ano, fiquei devendo 2.500.000. Terceiro ano, 1.500.000. No 4º ano, eu ainda estava devendo 717.000. E aí, se a gente compara com o payback simples, no payback simples a gente diz, o investimento já se pagou no 4º ano. Agora a gente está olhando o payback descontado, levando em consideração a taxa de desconto, por isso que ele se chama payback descontado, e a gente está vendo que no 4º ano ainda não teve resultado positivo. Portanto, o payback, na análise de payback descontado, quando que esse payback vai acontecer? Apenas no 5º ano, tá? Então, análise desse resultado aqui. O projeto é viável, porque o payback acontece dentro do prazo que o projeto está sendo analisado, ou seja, dos 5 anos. O payback acontece apenas no 5º ano e, a partir disso, então, a partir do 5º ano, esse negócio começa a dar resultado positivo. Então, também vamos dizer que este projeto é viável, porque o payback acontece no 5º ano.
tá? Então, assim, olhando o resultado final e as análises, são estas as questões que eu queria mostrar para vocês. Agora, com a permissão da Noemi, eu vou abrir o trabalho da Noemi, tá? Para mostrar, vou pedir só um segundinho aqui para localizar ele. E, Vanessa, se tu quiser, depois que a gente abra o teu, Josi, Rose. Pode ser? Tá. Quem mais está aqui com a gente? A Paula e a Karen. Qualquer uma de vocês, gurias, se quiserem que a gente abra, o de vocês também a gente abre, mas tem que me comentar aí para eu poder abrir. Eu sei que tem gente trabalhando, então não consegue se manifestar, não tem problema. Sim. É. O meu pode abrir, tá? O teu eu posso abrir, Rose. Tá bom. Então, eu vou Sim, primeiro eu abrir sei, na eu ordem. já descobri onde é que eu errei. Tá bom. Eu não fiz eu vou o abrir final. na ordem. Ah, tá bom. Vou abrir na ordem. Noemi, Vanessa, Rose, e aí depois, se alguém mais quiser, me avisa. Deixa eu só achar a pastinha aqui onde eu salvei todos os trabalhos. Professora Margarete, Oi. eu tive o mesmo problema da Noemi. E daí, quando estourou o prazo, eu não consegui entregar o trabalho. Ah, entendi. Foi Também isso que não estava aconteceu no meu conseguindo caso. abrir o arquivo, Isso. Uhum. Mas depois a gente conversa sobre isso na sequência. Tá bom, querida. Tá bom? Tá bem. Obrigada. De nada. Tá abrindo na Noemi aqui. Aí a gente eu já projeto aqui para vocês, então. Acho que eu esqueci de botar um negativo. Vamos olhar agora com calma, Noemi, vamos ver. Agora é a hora da gente cortar os pulsos. A gente dizer, mas era só isso. Primeiro zero, que eu fiquei muito na dúvida daquele mês zero, daí eu disse, tá, mas zero era o início, né? E Isso. tal, e olhando, eu acho que foi isso. O meu ficou positivo, mas igual eu acho que foi no... Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar o que eu tenho. Janela. Vamos ver se vai aparecer. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela, gurias? Sim. Beleza, tá. Então, esse que está na tela é o trabalho da Noemi, tá? Vamos olhar na parte da primeira aba aqui, tá tudo certo, tá? Então, esse não foi o problema, Noemi. O problema foi um pouquinho mais adiante. Vamos lá. Agora eu já vi onde é que está um dos probleminhas. Eu tô com uma tela maluca aqui, daí eu fico meio perdida, mas vou conseguir me achar. Olha só, quem me ajuda aí? A Noemi, imagino que já saiba o que aconteceu aqui. Qual é o teu diagnóstico, Noemi? O meu é bem aquela coisa assim, ó, aqui em cima. O 5, né, o 506 anos ali, né? Uhum. Que não botei na segunda telinha 50, que daí deu os 2.500. E o mês zero ali, que o negativo. Isso. Então, eu vou fazer aqui até para a gente ver a diferença, tá? Então, eu vou botar o valor do exame aqui. E aqui, Noemi, tem uma coisa. Deixa eu só ver. Não. Eu ia dizer, eu acho que tu tirou a fórmula, mas não. Tá tudo certo, a fórmula tá ali. Não, tu tirou a fórmula, sim. Ó, aqui embaixo, nessa célula que eu tô, tinha a fórmula e que, por algum motivo, ela foi apagada. Então, é 500... Opa, vou botar pela célula. É esse aqui vezes esse aqui de baixo.
Ah, apareceu um monte de hashtag. Tem erro. Não, não tem erro. O que acontece? A célula está muito pequena, não tem espaço para mostrar a informação. Então, ela aparece com essa informação, com esse monte de hashtag, não é erro, é porque simplesmente não tem espaço. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente tem que ampliar a largura da nossa coluna, tá? A gente pode vir aqui em cima, do ladinho do B ali, e ir puxando para o lado, para aumentar a largura dessa coluna. No momento que eu aumentei a largura, apareceu os 250, tá? E aí ele corrigiu aqui embaixo todas as informações. E vamos corrigir aqui, né, Noemi? Igual não, menos os 5 milhões. E aí, com menos 5 milhões, o exercício estaria corrigido. Tá? Bom, eu vou deixar ele no original, até para a gente ver o que isso acarretou nos outros. Aí vamos para o valor presente. O valor presente da Noemi, já conseguiu entender, Noemi, onde é que qual foi o detalhe aqui que não está legal no valor presente? No VPL, aliás, valor presente. Aqui tu botou certinho o valor do exame. Esse aqui não foi a correção que eu fiz lá, tá? Tu que acertou. Onde é que tá errado aqui? O negativo ali, será, prof? Isso mesmo. A Vanessa matou a charada. O negativo. E tem mais um detalhezinho, ó. Faltou a taxa de desconto. Ela ficou em branco. Então, por esses dois detalhes, que nesse exercício não deu certo o resultado da Noemi. Então, o da Noemi também, né, Vanessa? Que nem o teu, ó. Em vez de dar um lucrinho, deu um mega lucro. Sim, foi o que eu falei, era dinheiro demais para mim. Para mim, não, pro hospital. Sim, baita investimento. É. E sabe aí, que eu fiz 2 vezes e 2 vezes deu valores diferentes. Uhum. E a primeira vez estava certo e eu refiz e eu disse assim, não, mas ele dá valor positivo, né? Então é esse o valor que está correto. Uhum. Ah. E aí que se perdeu na poeira. Então, eu só vou botar aqui o negativo e a taxa para a gente olhar como vai ficar diferente. E aí, claro, aqui os 5 milhões negativos, como na anterior. Mas eu entendi, prof, só realmente é aquela coisa assim, ó, eu entendi a posição de tudo, mas aí eu fiquei, eu acho que também por causa do faz, refaz e abre, Sim. Não abre, e daí já embaralha todos os pensamentos, eu te entendo plenamente. Sexta-feira, quase 4 horas da tarde, quando eu consegui entender que o problema era no computador meu, não era... Sim. E aí tu perdeu um tempo precioso com Foi, né? Isso mesmo. Tá? Então, se tivesse a taxa e o negativo, a gente chegaria ali no valor presente líquido correto. Aqui também, né? Com essa sistemática, por esta lógica, daria um baita retorno desse investimento. E a outra planilha, nosso payback descontado. Vamos ver onde é que está o problema. Aí, aqui, no payback descontado, como o VPL estava com problema do sinal negativo no investimento e a falta de desconto, acabou também levando ao erro. Né? Então, se botar aqui o menos 5 milhões e botar a taxa... Já muda tudo. Já muda tudo. E aqui tem um outro problema
problema, Noemi, que eu não sei o que aconteceu na jogada aqui. Porque olha só. Aqui tu fez alguma coisa na receita. Que engraçado. Porque aqui, ó, é 6.000 exames vezes 500, B5 vezes 12. Ai, que é o 6, aqui a fórmula foi alterada. Então, teria que ser 6.000 vezes os 500, e aí isso faz com que todas as demais informações sejam alteradas. E aqui também, ó, na receita mensal, também está uma coisa muito louca. É o número de exames vezes o valor do exame. Eu acho que de tanto mexer, sem querer, tu mexeu na fórmula e aí alterou tudo. Então, assim estaria correto. Bom, deixa eu ir adiante para poder mostrar dos outros também. Já cada um identificou o seu problema aí, né, Noemi? Deixa eu abrir agora o da Vanessa. Um segundo. Eu abri aqui. Eu já vou botar direto, Vanessa. Já vi o que houve no da Vanessa. Já vou botar direto no Payback Simples, porque a primeira abinha lá, a maioria de vocês acertou. O problema foi depois. Esse é o meu, prof? Já vou botar o teu, ainda não está na tela. Um segundinho. Esse é o teu agora, Vanessa. Então, vamos lá. Vanessa já cantou a pedra, já sabe qual foi o problema. Então, vamos corrigir, Vanessa. Me ajuda aí. O que está errado nessa história? O negativo, né? O negativo. E tem mais uma coisinha que não está certa. Vê se tu consegue visualizar. Esse 5.000 que está em 1 ano, 2 anos, 3 anos, que eu completei também, né? Esse é outro problema. É verdade, nem tinha me dado conta agora disso aqui. Tu faz o investimento de 5 milhões uma vez, né? Aí depois, nos anos, não tem. E ainda tem mais um detalhezinho que não tá legal aqui, que eu falei lá no começo. Quando a gente faz o investimento no ano 0, eu só tenho o valor do investimento. Eu não tenho nem receita, e nem despesa no ano 0. Tá? Então, tudo isso interferiu para chegar no resultado equivocado. Sim. Deixa eu só aceitar aqui, que tem gente querendo entrar. Não, estava querendo faturar muito. Estava querendo faturar muito. Deixa eu só avisar a colega que entrou. Oi, Karen, tudo bem? Karen, hoje a gente está fazendo uma tutoria especial com o pessoal do 2º semestre, tá? Não tem problema. Se tu quiser ficar assistindo, ok, mas eu acho que tu não vai entender nada. Então, deixa para o semestre que vem. Boa noite. Querida, boa noite. Tem gente que não olhou a mensagem lá no WhatsApp da turma, então não viu que hoje era só para o 2º semestre. Bom, então aqui no da Vanessa já identificamos no Payback Simples qual era a dificuldade. Vamos para o VPL da Vanessa. Vamos entender aí o que aconteceu. Vamos lá, Vanessa. O que houve aí? Aquele negativo fui eu que coloquei ali? Aquele negativo agora, como nós mexemos na primeira tabela, ele puxou para cá, mas ele estava positivo.
Estava positivo. Daí eu quase os mesmos erros, né? E tu usou a mesma lógica, claro. Mesma Faz lógica. todo sentido. Então, vamos apagar esses 5 milhões aqui nos anos e vamos apagar Receita. a receita e o custo no ano zero. Já muda tudo. Já muda tudo. E aí tu chegaria ao VPL que a gente chegou. E no teu caso, tu não esqueceu de colocar a taxa, então tu estava quase no caminho. Ah, meu Deus, que judiaria. Acontece, né? Acontece. E aí vamos para o payback descontado. Viu? Era muitos milhões ali para os 95. Olha, Eu não sei nem ler aqueles números ali tudo. eu quero ser tua sócia, Vanessa. Tudo que tu bota a mão, dá esse retorno maravilhoso, aí eu quero ser tua sócia. Mas não vai nessa. E aqui, ó, Vanessa, eu não sei que tu viajou aqui na história, porque os outros estavam certos. Olha só. Muito dinheiro. Vamos olhar o cabeçalho lá em cima, tá? Da receita mensal e anual. E eu disse que era muito dinheiro. Estava tudo certo nos outros. E aqui, em vez de botar o valor do exame em R$ 500, tu botou que cada exame é 5 milhões? 5 milhões? Meu Deus, ali eu já estava batendo biela já. 5 milhões por exame. Mas esse exame é dos bons. Só se aí em Santa Cruz, né? Ai, eu já não aguentava mais fazer esse trabalho, minha cabeça já não raciocinava mais. Eu imagino. Então, corrigindo aqui, já muda consideravelmente, né? Tirando. E aí eu botei 30 milhões, né? 15 milhões. Isso aí mudou tudo, completamente. Jesus. E aí, agora sim, então, a gente volta para os parâmetros. Para a realidade, né? A realidade, para a dura realidade, que é só 28 mil de resultado. Agora eu vou localizar o da Rose aqui e já vou abrir o da Rose em seguida. Um segundo. Eu ia dar uma chorada na minha nota e perguntar se tu não queria repensar, né? E dar uma melhorada, mas nem quero, pode deixar assim. Veja bem o que você vai pedir, né? Pode não, piorar. Deixa assim, não mexe, que pode piorar o negócio. A professora foi muito boazinha. Vamos rir para não chorar. E quando vem assim, aí eu olhei e eu disse, não, eu tenho que desistir mesmo. Eu só não desisti porque a Carla chegou e disse, não, vai, tenta de novo. Eu digo, mas não dá. Tu imagina, no dia da prova, vai me cair 2 tabelas dessa, porque eu já imaginei assim, vai vir 2, eu disse, não vou, fiquei assim, ó, decepcionada. A Noemi já é bem peru, já morreu na véspera, não vou conseguir fazer. Ainda vou fazer as questões, também fiz, e aí a gente pode fazer uma vez e não enviar e refazer. Não sei o que tem lá, fui, trabalho entregue, deu como assim? Ai, olha, daí... Só piora, né, Noemi? Ô, prof, a Noemi quase me mata do coração ainda, dizendo que esse trabalho ia cair na prova, né? Porque essa possibilidade eu não tinha pensado. Não tinha pensado. Isso a professora não vai fazer com nós, com certeza, né? De botar um trabalho. Aí ela falou, quando ela falou, eu gelei inteira por dentro. Disse, não, daí eu tô ferrada. Aí agora não adianta nem. Não adianta fazer tutoria de correção. Pode preparar a cadeirinha, porque na próxima semestre eu tô fazendo de novo. Já vou me matricular agora para garantir a vaga. Ai, coisa séria. Tá bom. Abriu da Roseli aqui. Da Roseli, não, da Roselene. Rose, mais prático, né, Rose? Vamos olhar o da Rose. O da Rose foi um detalhezinho só, Rose. No payback simples, a gente está vendo aqui na tela que está tudo certinho. Deixa eu aceitar aqui a Janaína que está entrando. Então, payback simples, está tudo ok. Vamos olhar o payback desconto, o valor presente líquido agora. Peraí.
Eu já não sei mais em quem eu tô, tá? Deixa eu só fechar aqui para não fazer errado. Boa noite, professora Margarete. Boa Boa noite, pessoal. noite. Tudo bom, querida? Tudo. Então, tá bom. Jana, como a professora de marketing não entrou na aula, a gente antecipou um pouquinho a tutoria e a gente já está um tempinho falando de algumas questões. Depois eu volto contigo para te explicar o que a gente fez, tá? A gente está olhando agora trabalho por trabalho de quem pediu. Então, agora a gente está olhando o trabalho da Rose. Então, aqui no trabalho da Rose, como a gente viu, payback simples, tá tudo certo. Tá bem. Opa. Peraí. Não, peraí que eu abri o arquivo errado. Deixa eu só acertar aqui. Deixa eu ver se eu... Eu abri tanta coisa, gurias, que eu tô perdida. Deixa eu só me localizar aqui já. Na verdade, eu só fiz até aí, até o playback Não. simples. Eu achei que estava pronto. Não continuei mais. Tu não fez o resto? Então, o que eu abri aqui? Não, eu achei que estava pronto. Eu enviei assim. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendi, Rose. É. Tá. Tu fez até aqui, ficou lindo, maravilhoso, estava tudo Sim. certo, encerrou a fatura. E aí tinha mais 2 abas para fazer, né? Exato, né? Exato. Tava muito fácil. Tava muito bom. Uns dão lucro demais, o outro encerra a história antes. Entendi. Tá bom. Bom, eu achei bom. Em 3 anos se pagou e tá ótimo. Pagou, encerrada a história. Sim. Beleza. Só que aí, claro, temos aqui o VPL, que como a planilha já vinha com as fórmulas autoprogramadas, né? A princípio ela se preencheu até aqui. E aí o que faltava aqui? Colocar os 15%, tá, Rose? Para daí poder dar exatamente o valor do VPL, os 28 mil, e, na sequência, calcular também o valor, então, para a gente poder ver o payback descontado, que vai dar os 28 mil no 5º ano. Tá, agora eu entendi. E na análise também, né, Rose? Tu falou só do payback simples. Isso? Uhum. Aham. Beleza. Olha. Muita aba nesse trabalho. É um problema. Tá, então já identificamos, já deu para ver aonde é que estava a dificuldade, né? Rose, beleza. Deixa eu perguntar para as gurias que estavam antes. Não sei se as gurias conseguem me responder, a Karen e a Josi, se querem que eu abra os trabalhos de vocês para mostrar alguma coisa. E aí, já aproveito e pergunto para a Jana. Jana, como esses trabalhos são de vocês e é uma coisa pessoal, eu preciso da autorização para abrir e mostrar aqui. Tu queres que eu abra o teu para a gente olhar onde é que te perdeu na jogada, se tu te perdeu? Pode abrir, prof. Não tem Posso problema abrir? Então, se a Karen e a Josi quiserem que eu abra delas, depois elas me avisam. Eu sei que a Josi disse que estava trabalhando aí, não conseguia falar naquela hora. Deixa eu ver o da Jana, cadê? Jana, ó, antes que a prof esqueça, todo mundo já estava em pânico, né? A prof disse que essa tabela não vai cair na prova, que tá todo mundo com o mesmo problema que nem eu do computador. A Jana tentou me ajudar também, prof. Legal. É. Ô, Jana, eu vou te contar uma fofoca. Na verdade, a Noemi que está fazendo terrorismo, tá? Porque eu nunca falei que isso ia aparecer na prova, ela está dizendo para os outros que ia cair, mas não tem nada disso. Não cai. A prova são só as questões que são semelhantes às questões dos questionários. Essa parte toda de tabela, planilha, análise, nada disso entra em prova. Até porque seria muito complicado, né? No meio de uma prova, ter que abrir uma
uma planilha de Excel, alguma coisa assim. Então, isso é avaliado nas atividades de produção. Nunca vai ser avaliado na prova, tá bom? Então, só pra Eu acho que eu vou ter um pouquinho de medo na Noemi. Eu fechei com ela no hospital essa semana, e aí eu disse lá, eu acho que eu tô achando que a professora vai botar isso aqui pra gente na prova. Eu dizia, eu vou desistir, não, eu vou cancelar, é melhor assim, eu tava de plantão, não dá, eu vou, não, eu vou te ajudar. Aí, mas assim... mas realmente, ela estava querendo desistir, eu disse pra ela, não vai desistir, não. Pode me chamar lá a qualquer momento que eu te ajudo aí nas questões que tu não tá conseguindo. Exato. Deixa eu só ver aqui que tem uma colega tentando entrar, mas ela é da turma do primeiro semestre. Antes da gente começar a olhar o teu. Já está o teu na tela, tá, Jana? Deixa eu só ver aqui se ela entrou. Ainda não. Bom, Jana, então vamos olhar aqui. Na primeira aba, valor futuro e valor presente. Eu estava explicando para as gurias que isso aqui era mais para a gente ver essa variação, caso a gente pegasse esse dinheiro emprestado e não fizesse o pagamento ao longo do tempo, né? Então, depois de 5 anos, a gente ia estar devendo mais que o dobro para a minha fonte de financiamento, para quem me emprestou o dinheiro. E isso é bem significativo, então é importante a gente cuidar. Esse, então, a parte do payback da Jana. A princípio está tudo certo, né? E aí, só para a gente relembrar a análise aqui, já que a Jana não pegou a primeira parte da explicação. Então, o que é importante quando a gente está olhando o payback é a gente analisar quando que esse investimento, quando que esse projeto passa do resultado negativo para o positivo. Aonde a gente vai olhar isso? Aqui embaixo, nesse acumulado, tá? Então, nesse acumulado eu tenho, primeiro, 5 milhões negativos, 13.500 negativo, 2 negativo, 500 mil negativo. Do ano 3 para o ano 4, a gente, então, tem esta virada. Deixou de dar prejuízo para passar a dar lucro. Então, neste caso, a gente indica que o payback deste projeto ocorre no 4º ano. Então, respondendo lá na análise que vocês tinham que fazer, né, é dizer que esse projeto é viável, porque, de acordo com o payback simples, o retorno do investimento começa a acontecer a partir do 4º ano. Tá? Beleza. Eu não me lembro a tua resposta, mas eu estou relembrando aqui, até para a gente saber qual seria a resposta mais precisa aí da análise. Agora vamos ver o valor presente líquido. O valor presente líquido tá certinho, também não tem nenhum problema aqui no material da Jana, tá tudo certo, né? Colocou os 5 milhões negativos, colocou a taxa, e aí o restante o sistema calcula sozinho. Então, resultado, como é que eu vou analisar isso aqui? Esse projeto é viável? Sim, esse projeto é viável, porque analisando pelo aspecto do indicador do VPL, este projeto teve valor positivo. Sempre que um projeto de investimento tiver valor, resultado, acima de R$1, ele passa a ser um projeto viável, tá? E aí, de R$1 a infinito, certo? Independente de qual é o valor que a gente encontra aqui. Se ele for positivo, ele é viável. Se ele der 0, exatamente 0, é muito difícil acontecer, mas se ele der 0, a gente diz que ele não é viável.
E, claro, se ele der negativo, significa que ele não vai dar lucro, portanto, também a gente diz que é um projeto que não é viável. Tá, Jana? Pois não, pode falar. Então, o que eu queria dizer, né, claro, realmente não foi tão fácil quanto parece aqui para fazer essa tabela. Eu quebrei muita cabeça, porque eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, tem alguma coisa errada na hora que eu estava fazendo essa parte aqui, que eu só estava explicando agora. Aí eu voltava lá naquele vídeo da sua aula de explicação, aí que eu fui me ligar que tinha que ter aquele sinal de menos ali no investimento. Legal, Aí legal. eu percebi que realmente eu não botava aquele sinal de menos, estava dando um valor muito alterado. Sim, e estava dando aí tudo positivo, né? É, isso mesmo. Mesmo. E que bom que tu te ligou, porque acabou acontecendo com algumas colegas que elas não botaram, né? A gente estava vendo mesmo, a Noemi e a Vanessa não colocaram o negativo, e aí toda a análise fica comprometida, todo o resultado fica comprometido. Pode falar, Jana. Achei que tu tinha levantado a mão. Eu levantei sem querer. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Mas pode abrir o microfone a hora que tu quiser, como estamos em poucos aqui, pode abrir a hora que tu quiser e a gente vai falando. Beleza, então, vamos olhar a última análise aí, que é o que falta do payback descontado, mas que eu revi agora a tua avaliação ali, tu perdeste o ponto na hora da análise, né? Que aí ficou devendo. Os cálculos tu acertou tudo, mas a análise ficou devendo. Então, aqui a gente tem o payback descontado da Jana, e o que a gente pode fazer de consideração? O que a gente está vendo nesse payback descontado? Vamos lá. Peguei 5 milhões emprestados no ano 0. No primeiro ano, eu estou devendo 3.600. No segundo ano, eu estou devendo 2.500.000. Se parasse por aqui, se esse investimento fosse de 2 anos, eu ia dizer, esse negócio não é viável, porque ainda não ficou positivo. Terceiro ano, continua não sendo viável, que ele está com valor negativo. Quarto ano, ainda está negativo, 717 mil. Quinto ano, o valor foi positivo em 28 mil. Então, analisando o payback descontado, eu posso dizer que sim, este negócio é viável, porque dentro do prazo determinado para o investimento, que era 5 anos, no quinto ano, o investimento começa a dar retorno positivo. Portanto, ele é viável. Era isso que eu queria ter ouvido lá na tua análise. Era isso que precisava escrever na tua análise, tá? Beleza? Então, a gente teve dos mais diversos problemas, né? Teve gente que esqueceu, Jana estava comentando antes com as gurias, esqueceu de botar essa taxa de desconto e aí se perdeu toda a lógica, porque ele não calculou, não atualizou os valores. Teve gente que esqueceu de botar o negativo. A Noemi deu uma mudada aqui nos valores. Para cada planilha, ela botava um valor de exame. Então, isso também complicou um pouquinho. E outro erro, né? Vou aproveitar o exemplo da Vanessa. A Vanessa, no ano 0, já tinha colocado aqui valor de receita e custo. No ano 0 é hoje. O ano 0 peguei o dinheiro emprestado. Não fiz nada com esse dinheiro no ano 0, tá? O que a gente sempre diz assim, o ano 0 é quando eu peguei o dinheiro. Só depois de 1 ano que este negócio vai começar a ter receita e ter custos. Por isso que a gente preenche só no ano 1, como tu colocou aqui. Beleza? Outra coisa que eu notei também, assim, que eu estava tentando fazer pelo tablet, mas ali, pelo tablet, o Excel, ele não dá esses valores. Eu me lembro que no primeiro ano ali apareceu 100 valores.
Uhum. Entendeu? Aí ali na receita, né? Nos custos, aí a partir dos custos ali, na primeira já aparecia esse 1.500, mas não apareceu os 3.000 em cima. Eu entendi. Pelo lado. Daí eu notei que o Excel, assim, em valores, ele é mais certo, mais correto fazer realmente é pelo computador. Isso. É o melhor, porque tu consegue enxergar melhor. O tablet, às vezes, a célula fica escondida. Se a célula está muito pequena, eu estava mostrando para as gurias, eu vou fazer no teu aqui, até para demonstrar. Por exemplo, eu vou diminuir uma coluna aqui, para a gente ver o que acontece. Estou pegando a coluna D, que é a do primeiro ano, e diminuir ela um pouco. O que aconteceu? Sumiu os valores. Está tudo errado, deu um erro. Não, isso não significa erro. Quando aparece esse monte de hashtag aqui, significa a célula está muito pequena, ele não consegue mostrar tudo que está dentro. Então, ele vai botar tantos hashtags quanto for necessário ali para dizer, preciso de mais espaço. E aí a gente vai lá. Foi isso que realmente acontecia eu fazendo pelo tablet. Aparecia as coisas, aí o que eu fiz? Aí o que eu fazia? Eu apagava aquilo ali e eu botava. Isso. Eu mesmo botava a numeração, mas daí não estava dando certo os cálculos. Aí eu e aí o que pode até, inclusive, acontecer se tu permanecesse usando no tablet e tu botava os valores, de tu tirar fórmulas que tinha, porque a maioria dos campos tinha fórmula. Então, se tu vai no preenchimento manual, acaba perdendo a fórmula e aí bagunça todo o resto, né? Isso mesmo. Então, sempre que for... Aí eu botava o valor num, e aí quando eu estava naquele um, sumia do outro. Aí eu disse, não, tem coisa errada aqui, eu vou... Tem coisa muito errada nessa história, né? Exato. Bom, gurias, a Karen e a Josi não se manifestaram, eu acredito que estejam ocupadas, não possam abrir o microfone nesse momento. Então, se as gurias depois quiserem, a gente pode mostrar individualmente qual foi a dificuldade, qual foi o problema, né? Mas a ideia de hoje era exatamente a gente olhar cada uma das tabelinhas de vocês, dos exercícios de vocês, para tentar explicar. E digo para vocês assim, esse trabalho, eu vou olhar de novo aqui para não mentir. Eu ia dizer, eu acho que ninguém tirou nota máxima. Teve um colega só, não vou dizer o nome para preservar, mas teve um único colega que tirou nota máxima, tá? Então, assim, quem não foi tão bem, não se preocupem, não foi uma coisa assim, era só eu que não consigo fazer. Teve gente que conseguiu acertar toda a planilha, assim como a Janaína, mas na hora da análise não foi tão bem, fez uma análise muito fraca, muito superficial, e aí descontou ponto. Teve gente que se perdeu em alguns detalhezinhos, tá? Teve gente que deletou abas da planilha. Teve gente como a Rose, que agora ela entregou o jogo, que ela esqueceu de calcular as outras coisas. Ela calculou o payback simples e o resto não precisava, né? Então, das mais diversas questões aí. Eu fiquei milionária. Mas quem milionária, na verdade, eu vou me associar com a Vanessa, eu quero ser sócia da Vanessa, porque o negócio da Vanessa deu muito lucro. Então... É que, na verdade, professora, tipo assim, quem nunca trabalhou com Excel? Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei com Excel. Eu também, quando eu comecei a fazer, cadê o resto das coisas que a professora ensinou lá? Aí, depois que eu fui me ligar aqui lá na aba, lá embaixo, gostava ali, né, o playback simples, tu tinha que ir clicando ali para ir para a próxima tabela, porque senão quem nunca mexeu assim, claro, realmente vai se perder, não vai entender, e foi o meu caso, mas depois eu fui olhando o cálculo, acalmando os ânimos, porque na hora dá um nervoso. Sim. Tu fechou o microfone, Jana. Onde eu poderia encontrar o resto dos exercícios ali da tabela, o valor presente, o payback. E, na verdade, assim, tu só te deu conta disso mexendo, fazendo,
né? Não adianta dizer, eu vou assistir a aula e vou conseguir fazer. Não, a gente tem que botar a mão na massa para ver qual é a dificuldade, para ver que no tablet às vezes não funciona também. Eu admiro. Tem gente, foi assim, cada assim, dúvida minha, eu voltava lá para aquela aula que a senhora deu, porque a senhora deu, que nem eu dizia, a senhora deu, né, a aula, praticamente é o que está aqui, era o que tinha na aula. Aí eu voltava na aula, assistia, e aí eu ia montando a tabela. Ou seja, não é tão fácil assim, né? E claro, o Excel, ele é fantástico, mas para quem nunca usou, ele tem as suas dificuldades. Por isso que eu já tentei o máximo de coisas possíveis deixar com fórmula, deixar pronto, mas mesmo assim, às vezes ainda surgem alguns detalhes. Mas eu tenho certeza, estava dizendo para as gurias no começo, né, para a Noemi, para a Vanessa, eu tenho certeza que depois dessa correção aqui que a gente fez juntas, nunca mais vai esquecer como é que faz e, claro, vai ficar um tempo sem usar, daqui a pouco já não lembra, mas deste exercício vai saber como é que... Não, e também, assim, ó, é bem aquela coisa da gente entender, né, prof, que, assim, ó, óbvio que quando tu faz, né, peguei R$1.000, eu peguei R$1.000, eu vou investir os R$1.000, o primeiro mês eu não tenho lucro, então, assim, já começa ali na planilha, porque eu fiquei na dúvida, o que é essa planilha zero ali? É uma sequência de informativa e colocava, descolocava, e claro, e como aquela coisa de clica aqui, clica ali, o Excel tem isso. Tu clicou numa fórmula errada, tu vai lá e apaga todas as outras, que deve ter acontecido naquela minha lá aqui na segunda tela, devo ter clicado, mexendo, olhando, cliquei, deletei todas as fórmulas e daí não faz o somativo, né? E a única coisa que olhando assim, e conhecendo da primeira informação, que eu olhei o X valor de exames, o X disso é uma coisa rentável e positiva. Então, como eu não botei o negativo, tudo era positivo para mim, só estava certo, né? Não... isso mesmo. Isso mesmo. Mas a gente vai aprendendo e são os desafios que vão sendo postos que a gente vai tendo que... E como diz a Jana, a primeira vez, segunda vez, terceira vez, que é uma rotina que, assim, ninguém aprende na primeira vez. Isso. Faz uma vez, errei aqui, aonde a gente erra, a gente cuida para a próxima vez não errar naquele ali. Perfeito. Então, isso é um aprendizado do dia a dia, né? E realmente aquilo que a gente nunca usa, a gente acaba sabendo a informação onde fica, mas trava naquele... É isso aí, isso mesmo. E dá pânico, eu estava lá no celular, não conseguia entrar no computador, caiu todo o celular, trancou, travou tudo, eu disse... Agora eu tive que entrar por aqui de novo, né? É aquela coisa, antes não conseguia entrar, deixei rodando, tempo, agora eu consegui entrar pelo computador. Tá lá o celular travado, que eu não sei o que aconteceu, trancou naquela... quando a Jana entrou na tela, que a Sara explicou a primeira tela dela. Sim. Tá lá trancado. Congelou. É que nem eu digo, né? É que dá um nervoso na hora. É que nem nesse seu trabalho de produção, do segundo, do grau B, eu fui lá, peguei as coisas, mas eu não conseguia pegar exatamente só o que a senhora estava pedindo. E aí eu fui pedir ajuda, né, para os universitários. Aí eu fui pedir ajuda para alguém que soubesse fazer, né? Imprimir para mim somente o que a senhora estava pedindo. Ali do DRE, né? Daí eu pedi para alguém, eu tentei de toda essa forma fazer pegando um gancho da Jana, eu lá também, que eu estou apanhando muito porque não consegui achar exatamente ali e tal. O meu, achei uma página de 34 páginas. Olhe, não é. Daí agora consegui lá, acho que achei. Só que eu não consegui a dissertação, isso que eu queria saber. Eu dar a minha opinião sobre aquilo ali, porque eu também procurei lá em inglês, assim,
bem perdida ainda, não terminei, não. Vamos lá. O que eu quero que vocês façam, a análise é uma coisa que chamou a atenção de vocês sobre aquilo que vocês estão me apresentando, tá? Alguns trabalhos já foram entregues e assim, é importante analisar no DRE tal coisa, mas não está falando do arquivo que o aluno postou. Isso não é a análise. Eu quero que vocês olhem. Desse aqui, a receita foi 50 milhões, o custo que está aparecendo aqui foi 70 milhões. Ou seja, o custo está maior que a receita. Então, isso deu um resultado negativo, isso deu um prejuízo. Então, é essas coisas que eu quero que vocês olhem. Olhar os números e tentar ver do DRE que vocês estão me apresentando o que chama a atenção de vocês. Ô, prof, mas eu também achei dificuldade, assim, de achar no Google essa informação, de ter uma planilha com essas DRE, com esses descontos, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa que eles podem lançar, tipo, no Google, para todo mundo ver, esses negócios de hospital, se não é uma informação meio deles, assim, sabe? Quando a gente está falando de instituições filantrópicas, que 99% dos hospitais brasileiros são filantrópicos, eles são obrigados a publicarem o balanço e o DRE. Tá, mas tem alguma forma que eu coloque ali no Google e eu consiga entrar para achar mais fácil, porque a gente coloca ali como a gente descreve, né, do ano que tu quer, não lembro como é que foi que eu coloquei, que tu quer, assim, aquela descrição, né, e aí não entra, aparece de vários, e não aparece, às vezes, muito de hospital. Eu achei de um hospital lá, mas não é, eu acho que um hospital grande, um hospital pequeno. Vanessa, eu procurei. Eu achei. Não aparece. Tem que Só colocar que no balanço. Peraí, gurias, vamos falar uma de cada vez, senão a gente não consegue entender. A Rose estava falando, por favor. Tem lugares que coloca DRE, não aparece nada. Se tu coloca balanço, daí aparece. Eu aqui, enquanto... Mas eu encontrei isso. Fala, Rose, fala, desculpa. Ao menos foi assim que eu me achei. Eu colocava DRE, mas não aparecia nada. Aí eu mudei, coloquei balanço financeiro de tal ano, daí começou a aparecer. Tá. Aí eu coloquei também balanço, acho que foi patrimonial dos hospitais filantrópicos do ano de 2024. Aí eu achei alguma coisa, assim, mas não é muito. Tá. Aí pode ser, se vocês não acharem 24, pode ser o 23 também, porque o 24 nem todo mundo está com ele pronto, esse é o problema. Porque muitos hospitais terminam o prazo legal para a entrega desse documento 30 de abril. Então, ele não passou nenhum mês ainda desse prazo de entrega. Então, vocês podem pesquisar o de 2023, não tem problema. E só para exemplificar, Vanessa, eu joguei aqui agora, enquanto tu estava falando, eu botei com esses nomes. DRE Hospital 2023. Só essas 3 palavras. E aí já veio do Hospital de Clínicas, da Fundação... Colocou o quê? DRE? DRE Hospital, só Hospital 2023. Apareceu o Ernesto eu acho que o problema é esse, que eu acho que eu e as gurias estão com o mesmo problema que a gente coloca, balanço patrimonial, Aí eu vou em imagens, prof. Na verdade, vamos ver o que aparece aqui. Deixa eu entrar num, então. Aí apareceu demonstrações contábeis de 2023, né? Para mim, o primeiro que apareceu, quando eu boto assim, DRE Hospital 2023, o primeiro que apareceu foi o do Hospital de Clínicas, isso, demonstrações contábeis 2023, beleza. Deixa eu só ver o que aparece aqui dentro. Ele vai abrir um arquivo em Word de notas explicativas. E de 33 páginas, né? Eu digitei já direto o nome do hospital e a palavra. E aí eu apareceu no Hospital de Clínicas, apareceu do Conceição. Só que
Quando tu abre ali, entra todos os demonstrativos. Aí você, aí aparece da balança, aparece do DRE. Aí eu tava pensando, será que eu tenho que mandar todo esse arquivo ou eu tenho que pegar só o DRE? Aí eu pedi para alguém que soubesse fazer para mim, né? Tirar só o DRE, e daí eu mandei só o DRE mesmo. Então, deixa eu ensinar para todo mundo esse esqueminha que tu fez aí, Jana, tá? Vocês poderiam, gurias, me mandar o arquivo inteiro, esse das 33 páginas, não teria problema nenhum. O que eu abri aqui tem 26, só para dizer exatamente o arquivo que eu tô. E aí ele tem um sumário, e aí ele diz, lá na página 6 está o demonstração do resultado do exercício, tá? E aí é legal esse de olhar, porque ele compara, inclusive, com o ano de 2022 também, aí fica interessante, até para análise de vocês, gurias, fica legal, porque aí tu pode dizer, de um ano para o outro piorou, melhorou, aumentou, diminuiu. E aí, o que a Jana disse, eu pedi para alguém salvar só essa parte, vocês podem salvar só a página onde aparece o DRE, tá? Vocês podem gerar o arquivo só dessa página. É isso aí que eu não estava conseguindo fazer. Aí eu tive que pedir para alguém me ajudar a fazer. Sim. Aí é como se tu fosse imprimir, né? Eu estou com ele aberto aqui na mesa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Uma colega minha fez assim, vou imprimir o arquivo. Aí deu certo. Eu fiz de 2, mas dos 2 que eu fiz, eu fiquei apavorado, que nem as gurias já tinham 34 ou 36 páginas. Eu li assim, eu digo, mas não é isso. Daí eu tentei fazer um resumo, eu digo, não estou entendendo nada com nada, tanto que eu não consegui ainda fazer, eu não sei, acho que da terceira linha. Tá. Mas, Noemi, se facilitar, pode mandar o arquivo todo, tá? Não tem eu vou ver. Eu tenho mais amanhã para fazer, porque no final de semana eu vou estar de plantão direto. Eu tenho mais amanhã e sexta até o meio-dia para resolver esse problema aí. Eu tenho que fazer também até. Ainda tem mais 2 trabalhos, né? Fora esse. Porque a minha neta, eu acho que nasce sexta-feira. Olha! A vovó. Eu vou ser vovó. Venha com muita saúde. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Mas aí, não estou conseguindo dividir a tela aqui com vocês, mas a ideia é que, de repente, vocês mandam o arquivo todo, só que vocês têm que achar lá dentro onde diga ou o balanço ou o DRE e analisar aquele documento e me dizer, eu estou analisando o DRE, eu estou analisando o balanço, e aí fazer os comentários dos pontos que chamaram a atenção. Tá? Então, não tem problema mandar o arquivo inteiro, porque isso que a gente encontra desse monte de páginas são as demonstrações contábeis completas da instituição. Eu estou pedindo uma partezinha, uns pedacinhos só. E a publicação vem de todos os documentos que o hospital é obrigado a publicar. Tá? Não sei se ficou um pouco mais claro, Jana. A Jana já conseguiu resolver, né? Mas a análise ali se deu para entender. Beleza. Então, gurias, agradeço aí a presença de vocês, vou me despedindo. Não, foi uma aula muito boa, foi bem esclarecedora, né, prof? A gente já sabe, a Vanessa, que podemos ficar rica só com um pontinho de negativo e positivo, mas eu acho que eu vou lhe dizer assim, que de todas as aulas, eu não sei se é porque, né, mais concentrada ou não, foi só um assunto, né, mas eu vou lhe dizer que foi, assim, mais esclarecedora da minha parte, assim, eu consegui entender onde eu errei, o porquê, porque tinha todas as informações, mas colocar na caixa certa, né? Então, eu acho que foi uma aula muito boa, muito produtiva.
Que bom. Eu também quero agradecer, prof, a tua atenção, a tua preocupação, porque eu fiquei muito preocupada ali com o meu trabalho, com a minha nota, né? A gente até se conversou pelo WhatsApp. Sim. Quero te agradecer pela tua atenção de parar, de refazer isso com a gente, e foi muito importante, eu aprendi bem melhor agora, né? Vi o meu erro, que não foi pouco, né? Foi grande, e dizer que eu tô rica, né? Que eu fiquei Que eu sou rica. milionária, né? Que Vou querer um pouco desse teu dinheiro aí, vai ter que dividir. é muita grana, eu sabia que era muita grana. Ô, Jana, eu já fui mais esperta. Eu já pedi para ser sócia da Vanessa. O negócio Vanessa, O negócio é grande. Gostei Vem da trabalhar aula, comigo. muito bom. eu Assim, vou, aprendi mais, né? Porque é sempre bom aprender mais, né? Porque eu ainda peco um pouco na hora de dar as minhas análises, né? Nas minhas análises, eu vou afundar minha empresa. mas a gente vai aprimorando, né? Vai aprendendo. E que bom que vocês estão dispostas a aprender, a compreender que erraram e que querem entender o que erraram, né? Porque tem um monte de gente que, vou dizer para vocês, teve gente que tirou 1 no trabalho, dei nota de consideração, mas não estão aqui como vocês. Então, vocês têm um diferencial aí, gurias. Não, a gente que agradece a tua disponibilidade, né? Podia estar em casa, nesse friozinho, comendo uma sopa, tomando um vinho, né? Não, e dando aula pra gente, né? E a gente vê aquela coisa assim, ó, que eu estava muito preocupada porque eu achei que, né, perante a todo mundo comentando, né, e até o dia que eu encontrei a Janaína, eu estava muito assim, eu disse, não, eu fiquei decepcionada, porque assim, eu me sentei, eu disse assim, não, mas eu vivo calculando coisa, né, porque eu trabalho num lugar onde eu calculo tudo, notinha por notinha. Eu disse, não, números eu conheço, e quando eu vi, assim, eu disse, não é possível, porque para mim, eu tinha errado muito na dissertação, né, porque posso saber falar muito, mas na hora de escrever trava, e aí, vendo, assim, conversando depois com todo mundo, é uma grande dificuldade que a gente tem, né, porque está todo mundo longe, né, e a gente não consegue se ajudar, e é uma coisa que leva, assim, então, que nem hoje, assim, ó, quando a senhora abriu o trabalho ali, na sua primeira explicação, eu já sabia o que eu tinha errado. Então, isso, e, claro, é aquela coisa assim, né, a gente tem muito pouco tempo, né, prof, é muito conteúdo, né, e pouco tempo de aula para a gente poder fazer, passa muito rápido, né, nós estamos há 2 horas aqui, né. Isso mesmo. Não, e que bom que no fim deu para a gente conversar antes dentro do horário da aula, né, que deu esse acaso aí da professora não responder. Vocês vão ter a aula assim que possível, mas deu tudo certo, a gente pôde dedicar um tempo maior. E não soube notícia dela, prof? Não, ela deve ter respondido alguma coisa para o prof. Juarez, e aí o Juarez provavelmente não me avisou ainda, porque ele sabe que eu estou com vocês ainda. Sim. Aí, para ele não me atrapalhar, ele deve ter segurado a informação. Mas assim que a gente puder, a gente já informa para vocês o que houve, tá? Tá certo, então. Uma boa noite, fiquem com Deus, fiquem bem, até a semana que vem. Até a semana que vem, e que a netinha venha com muita saúde, Vanessa. Amém. Estou esperando uma menina de 3,5 kg. Foi o tamanho da minha filha quando nasceu, 13,5. O meu guri foi 13,800, foi mais pesada que ela. Foi um bebezinho. Nasceu 3 de mim, quase. Um abraço, gente. Uma boa noite. Guria, só para finalizar, esse nosso encontro vai ficar gravado tanto na tutoria quanto na disciplina de administração financeira. Vou pedir para a Carla botar o arquivo dentro da administração financeira também, para quem quiser depois assistir novamente, fica disponível, tá? Boa noite, fiquem bem, bom descanso.